Passando para a introdução da enciclopédia, é interessante que existe uma introdução geral à enciclopédia antes da introdução ao volume da lógica. Então, isso nos permite, num certo sentido, ter uma visão geral do que vai ser exposto na própria enciclopédia. E o mais interessante é que nessa introdução, Hegel nos faz uma exposição de uma noção de pensar que vai ser fundamental para justamente todo o desenvolvimento que vai ser feito na Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Compêndio. Né? É, um ponto aqui interessante para os especialistas, né, é que, no momento anterior, principalmente quando ele lança a Fenomenologia do Espírito, né, um livro que é extremamente conhecido dele, e quando ele lança o livro, ele no título está indicado o livro como uma introdução ao sistema das ciências, né? E nesse momento aqui, na publicação da terceira edição da enciclopédia, ele não faz mais referência à fenomenologia do espírito. Então a gente pensa, mas por que ele dispensou ou não está usando a fenomenologia do espírito, né? Bom, é interessante também porque na ciência da lógica, na grande lógica, naqueles 3 volumes que eu falei há pouco, Hegel vai dizer que era que a fenomenologia, num certo sentido, tinha superado a dicotomia sujeito e objeto, né, com o saber absoluto, e que então ele poderia passar a desenvolver o conteúdo da própria ciência, né? Aqui nesse ponto, Hegel não vai mais fazer essa menção, né? Então fica a questão, né, do porquê, né? Bom, e um dos motivos é que justamente nessa introdução ele vai conseguir estabelecer um conceito de pensar que vai possibilitar ele desenvolver então todo o conteúdo do sistema sem precisar que a fenomenologia do espírito seja uma introdução a esse sistema da ciência. Tanto que, quando Hegel está fazendo suas anotações para a republicação da fenomenologia do espírito, ele fala que é para tirar essa parte, né, dela como um sistema da ciência, porque ela não é mais uma introdução ao sistema da ciência, que desde de 1817 ele começa a ensinar a filosofia através da enciclopédia, e se tem, então, uma exposição do sistema que é enciclopédica, que basta a si, né? A Fenomenologia do Espírito não é um dos volumes da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, nem um pré-volume a ela, né? Nesse sentido, é interessante que a própria ciência da lógica, que, como eu disse, foi publicado em termos extensos, ela é resumida aqui, né, como o primeiro volume das ciências, da Enciclopédia das Ciências Filosóficas. E aí a gente pode se perguntar por quê. Quer dizer, Hegel acabou de publicar em 1816 todos os volumes da ciência da lógica, por que em 1817 ele então republica um resumo dela como um volume da Enciclopédia das Ciências Filosóficas em compêndio, né? Ao meu ver, há pelo menos 2 razões principais. Uma é justamente de ser um manual de ensino, então ali ele vai expor as linhas gerais do que estrutura a argumentação lógica, a exposição da lógica, né? O que para nós, do ponto de vista de uma análise do sistema como um todo, é extremamente interessante, porque ali Hegel está indicando quais seriam essas linhas gerais de exposição do sistema, e mais ainda porque ao fazer assim, a ciência da lógica é posta na relação ao todo da exposição do sistema. Então, isso permite ressignificar a lógica em função desse todo do sistema. Então, a leitura da pequena lógica, como a gente chama, que é esse primeiro volume da ciência da lógica da enciclopédia, né, em contraposição à grande lógica, que é aquele volume mais extenso, né, os 3 volumes mais extensos sobre a ciência da lógica, nos permite contextualizar a ciência da lógica em relação a isso todo, inclusive com parágrafos, que, como a gente vai ver, né, no qual o próprio Hegel contextualiza o significado da ciência da lógica. Né? Então, nós vamos tratar aqui, nesse primeiro momento, de parágrafos da introdução, e eu escolhi certos parágrafos que, ao meu ver, dão uma noção geral dessa noção de pensar que está sendo exposta por Hegel na introdução, que é essencial até para a interpretação dos outros parágrafos da introdução. Né? Por ser a produção de material online, fica difícil a gente tratar os outros parágrafos, que nós vamos depois discutir em aula, né? Mas que, ao meu ver, dá uma base, então, para a interpretação inicial. Né? Pretendo, num segundo momento,
expor alguns outros parágrafos que eu acho fundamental, expondo o básico, né, que eu acho necessário para que, a partir daí, a gente entenda o desenvolvimento da enciclopédia das ciências filosóficas em termos desse pensar exposto pelo Hegel, né?